Olá pessoal, vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim ele quiser. Vamos aqui falar de um assunto muito interessante, como sempre. Hoje, gente, eu quero recorrer a um artigo da Constituição Celeste, né, a Bíblia, que está registrado lá em Mateus, capítulo 5, que eu já infringi muitas vezes no início da minha fé. Esse termo, né, esse artigo, que diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 9, veja bem, Mateus capítulo 5, verso 9, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Na versão de Jerusalém que eu estou usando aqui, diz assim: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Tem outro texto ainda, que nós só pegamos a segunda parte, né? Nós somos muito dessas pessoas que gostam muito de fazer isso, nós como evangélicos, como evangélicos, gostam muito de fazer isso, pegar só a parte que lhe convém. Diz assim, ó, Hebreus capítulo 12, prestem atenção, versículo 14. Buscai a paz com todos e a santificação. Não é apenas a santificação, gente, é a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No caso, sem a santificação, não podemos ver a Deus. O que é santificação? Temos que esclarecer isso, que a gente tem ideia equivocada. Santificação, gente, não é exclusão das pessoas. Vou dar um exemplo. Todo peixe, todo crustáceo, todo camarão que se pega dentro do mar, qual deles que você não precisa botar sal? Me responda. Imagine, eles vivem no mar, são gerados, criados, né, reproduzem, e quando você pega eles no mar, o que é que você tem que fazer para temperar? Colocar sal, porque estão no mar, mas o mar não os salva, não influencia neles. Santificação, gente, não é exclusão, é estar no lugar e fazer a diferença, não é apenas ser diferente fisicamente, entendeu? Porque Jesus disse, é pelo fruto, não é pelas galhas e nem pelas folhas que adornam, como está lá em 1 Pedro capítulo 3, que muita gente interpreta erradamente, né? Ah, não seja o frisar de cabelo, então a mulher não pode ajeitar o cabelo, não pode usar maquiagem, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não tem nada a ver. Pedro está dizendo ali que o que chame a atenção não seja a aparência da pessoa, mas o espírito manso no traje do incorruptível, no traje incorruptível, o quê? De um espírito manso. São as boas atitudes, porque Jesus disse, é pelo fruto que se conhece as árvores. Entendeu? É pelo fruto. Não se colhem figo nos abrolhos, nem se vidimam uva nos espinheiros. Então não adianta parecer que é pé de manga. Tem que produzir manga. E outra, manga boa. Porque eu trabalhei num lugar que dava uma manga espada do tamanho de um mouse de computador. E se você chupasse essa manga, ela era corrosiva, ela queimava os lábios da pessoa e o estômago da pessoa. Então ela era altamente corrosiva, essa manga. Ela tinha muito óleo, muito óleo. Com base em que, irmão Carlos, o senhor está falando isso? Com base em 1 Coríntios capítulo 5, né, que diz assim, ó, versículo 9, 1 Coríntios 5, 9, eu vos escrevi em minha carta que não vos associeis com devassos, né, com os devassos. Não se referia de modo geral aos devassos deste mundo, ou aos avarentos, ou aos ladrões, ou aos devassos, pois então terias que sair deste mundo. Não, escrevi-vos, na verdade, que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão,
E não obstante seja devasso, avarento, idólatra, injurioso, beberrão ou ladrão, com tal vocês não devem nem comer, nem tomar refeição. Qual é outra base, irmão Carlos, que você tem para isso? Tá o Evangelho, gente. Jesus Cristo foi chamado de quê? Comilão, beberrão, amigo de prostituta e cobrador de impostos. Gente, Jesus disse que nós somos o sal. Como é que o sal trabalha? E quando é que você sabe que a comida tem sal ou não? Quando você prova. É na hora da prova, gente. Entendeu? Jesus disse que nós somos o sal. O sal faz isso. O sal, ele é colocado no local e ele só faz efeito se ele se dissolver. Se ele não dissolver, ele não influencia e nós ficamos na panelinha e queremos que as pessoas venham até nós. Enquanto Jesus disse, vá até as pessoas e discipulem elas. Como é que eu vou discipular? Como é que eu vou influenciar se eu me aparto? Porque para nós santificação, né, é se apartar e se adotar naquilo que chamamos de doutrina, que na verdade não é doutrina, a Bíblia chama isso de tradição humana. Mateus capítulo 15, Isaías capítulo 29, versículo 13 e Colossenses capítulo 2 e 3. Que nós deixamos a palavra, né, de nos enxertar a ter Cristo como nosso cabeça, que é a palavra, e agora começamos a seguir tradição de homens. E cada dogma, né, cada costume rígido que nós achamos que ali está agradando a Deus. Mas leia o que está escrito em Isaías 29, 13. E também lá, Mateus capítulo 15. Leia. Então, gente, dado esses versículos que eu falei aqui a vocês, né, bem-aventurados são os pacificadores, e buscai a paz com todo. Porque o que é que Paulo diz lá em Romanos? O reino de Deus, capítulo 14, não lembro agora o versículo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, na verdade, paz e alegria. O que é justiça? Justiça é o cumprimento da lei, de dar o que é de direito, ainda que a pessoa não mereça. Isso é justiça. Quando você, por algum motivo, por vingança ou por retaliação, você deixa de dar o que é de direito da pessoa, isso chama-se vingança. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz que o amor não resiste o mal, ou seja, ele não guarda rancor, ele não é vingativo. Só porque não segue o que eu sigo, não faz aquilo que eu quero, não concorda comigo, eu vou retaliar. Eu vou agora combater, como dizemos, provocar guerra. Não, quando você respeita as pessoas, que a palavra ímpio, gente, ímpio, o termo ímpio, que é um antônimo de piedoso, ela é usado muito o termo anomia. Anomia, no grego, que é não. Nomos, lei. Nomia, legalidade. Não a legalidade, não a lei. É traduzido como impiedade. Impiedade é justamente aquele que sabe que tem que fazer as coisas e não faz. A Bíblia, quando chama de ímpio, no Antigo Testamento, todo o tempo está falando de judeu, que não guardavam a lei. Porque os únicos que naquele tempo tinham a lei, que eram os sacerdotes, que eram aqueles que deveriam instruir o povo, como está lá escrito no livro de Oséias, capítulo 4, pode ler o capítulo 4 todo, assim como também em Malaquias, capítulo 2 e capítulo 3. Obrigação do sacerdote, como está lá também em Neemias, capítulo 10, se eu não estiver enganado, onde Esdra, o sacerdote escriba, subiu num estrado de madeiro, e ali estava ele junto com seus auxiliares, e leu o livro da lei, desde a alva do dia até o meio-dia, se eu não estiver enganado. Estavam ali todos atentos, todos aqueles que faziam uso da razão, desde criança até o mais velho. E ouvindo o livro da lei, eles choraram. Então, o sacerdote tinha a obrigação de instruir o povo a lei. Só que o que aconteceu? Eles deixaram de seguir a lei para seguir a tradição. De boca dizia que quem mandava era a palavra, mas na prática era a tradição. Isso mesmo.
Deixa eu ver. É Neemias capítulo 10. Capítulo 8. Neemias capítulo 8. Diz porque o sacerdote lê o livro da lei. Então, gente, não adianta nós querermos dizer que estamos nos santificando, fazendo a santificação, que na verdade é guardamento que nós chamamos de doutrina. Que doutrina, gente? É prescrição, orientação. E essa prescrição e orientação, gente, tem que ser a palavra. Não é o costume nem o dogma da instituição. E aí provoca guerras. Só que a Bíblia diz o quê? Mateus capítulo 5:9. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz o que? Buscar a paz com todos e a santificação. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 14, diz o que? Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que? Justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Quando você faz o que está lá em Mateus capítulo 7, verso 2, dizer: tudo que vocês quiserem que os homens façam com você, façam com vocês a eles. Quando você dá o que é de direito à pessoa, você respeita a pessoa, você não quer fazer o papel do Espírito Santo, que quem vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo, não sou eu nem você. Quando você se enquadra no que Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, quem sou eu e quem é Apolo? Somos apenas ministros de Deus. Somos colaboradores. Vocês são edifício de Deus e colheita de Deus. Eu planto, Apolo regou, mas quem dá o crescimento, gente, não sou eu nem você. Vamos parar de ficar tentando meter a fé na cabeça das pessoas. Faça o seu papel de semeador. Eu preciso fazer o meu papel de semeador. Mas quem vai fazer com que a semente cresça sou eu e você. Você quebra o ídolo dos outros. Entendeu? Mas não adianta, porque se o Espírito Santo não quebrar dentro da pessoa, você só vai provocar ira. Contenda. Que isso é obra da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Se nós andarmos em espírito, que no hebraico o termo beruach, be literalmente é a preposição em, que quer dizer dentro, ou entopneumato no grego. Pneumato é a forma dativa do grego, que quer dizer dentro ou em espírito, literalmente dentro do espírito. Como Noé estava dentro da arca, na arca, dentro da arca, assim nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Enquanto nós quisermos ser defensores de Deus e tomar a frente de Deus para fazer o que é papel de Deus fazer, que é o impossível, que é convencer as pessoas, vai dar nessa guerra que está aí. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10. Diz assim, o capítulo 10, versículo 3 em diante. Embora vivamos na carne, não militamos na carne. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm a serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Então as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Quais são essas armas? Oração, gente, jejum em prol dessas pessoas e instrução na palavra. Em primeiro lugar, deixa eu te dizer uma coisa. A Igreja Católica, ela não tem a Bíblia como regra de fé e prática, porque ela não tem um Senhor, ela tem uma senhora, e ela também é uma senhora, entendeu? Ela é senhora, é ela quem dita, é ela que manda. Então, se você não se colocar na mão do oleiro, para ele lhe usar como ele quiser, eu e você vamos estar contendendo, provocando briga, disputa, rixa, iras, emulações, dissensões, como está lá em Gálatas capítulo 5. Entendeu, gente? Olha o que está escrito. Depois de dizer aqui que as nossas armas não são carnais. Entendeu? Entendeu? Embora vivamos na carne, não militamos de acordo com a carne. Olha o que está escrito em João. Enquanto a gente não se colocar em nossos lugares, né, não pararmos de querermos ser revolucionários da fé, a gente não vai compreender quais são os propósitos de Deus.
Olha o que Paulo diz aqui, olha o que o Senhor Jesus diz aqui. No entanto, capítulo 16, a partir do versículo 7. No entanto, eu vos digo a verdade, é de vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Que pecado é esse? Porque versículo 9 e 10 explica. Do pecado porque não creram em Cristo. Estou falando aqui dos judeus, em particular, né? O contexto. Mas também serve para nós. Da justiça porque eu vou para o Pai. O que quer dizer isso? Que Jesus cumpriu toda a lei. Porque se ele não cumprisse toda a lei, primeiro, não serviria como sacrifício pelo pecado. Segundo, não ressuscitaria os mortos. E aí, terceiro, ele não subiria aos céus. Então, justiça, o termo justiça quer dizer isso, gente. Andar de acordo com a lei, dar o que é de direito. Todo católico, todo macumbeiro, todo espírita, seja lá quem for, merece respeito. Merece, me perdoe não. Não merece na verdade, mas tem direito, porque justiça é isso, é dar o que é de direito, ainda que a pessoa não mereça. Você não tem direito? Entendeu? Quem merecia a salvação? Ninguém, mas tem oportunidade. Por quê? Porque Adão e Eva foi influenciado a pecar. Eles não tinham conhecimento em si. Eles estavam na época da inocência. Entendeu? E segundo, do juízo. Por quê? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, esse é papel do Espírito Santo. E quando ele vier, ele quem? O Consolador convencerá. Quem convence é ele. Eu e você somos meros trabalhadores. O fundamento, gente, ninguém pode pôr outro, está lá. Não adianta botar a sua doutrina, a minha doutrina, as minhas regras rígidas. Porque 1 Coríntios, capítulo 4. Isso é Bíblia. O problema é que a gente fica merendando versículos. Aqueles versículos que a gente, para fundamentar a minha ideia. Né? 1 Coríntios, capítulo 4. Olha o que é que diz aqui, ó. 1 Coríntios 4, a partir do versículo 3. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Eu, na verdade, nem julgo a mim mesmo. Verdade é que minha consciência de nada me acusa, mas nem por isso eu estou justificado. Meu juiz é o Senhor. Por conseguinte, não julgueis prematuramente. Ele porá as claras que está escrito, magnificará e manifestará o desígnio no coração. Então cada um receberá de Deus o louvor devido. Aí o versículo 6 diz o mais interessante, ó. Nisso tudo, irmão, eu me tornei como exemplo juntamente com Apolo por causa de vós, a fim que aprendais isto, não ir além do que está escrito e nem se ensoberbeça tomando partido um contra o outro. Porque partidarismo, no grego haireses, que nós chamamos aqui de heresia, quer dizer isso, facção. Partidarismo é aquele ato que você toma decisão por uma doutrina ou alguma ideia que concorda com você, contra a verdade, que vai lhe dar algum benefício. Você está ali não porque a verdade é verdade, mas porque ali está de acordo com você. E aí você vai tirar, ou vai ter razão, ou então vai tirar algum proveito naquilo. Entendeu? Não ir além do que está escrito e nem tomar partido. Oi, Maria. Diz mais aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 10 diz assim, ó. A partir do versículo 5, na melhor para ficar melhor. Quem é, portanto, Paulo? Quem é Apolo? São servidores pelos quais foste levado à fé. Cada um deles agiu segundo o dom que Deus lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. Assim, pois, aquele que planta nada é, aquele quem rega nada é, mas importa somente Deus que dá o crescimento. Não adianta você quebrar a imagem, não adianta você chutar. Entendeu? Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu salário segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores
de Deus, e vós sois seara e edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento, outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Por quê? Formação de doutrina, gente. Instruir as pessoas com certos tipos de doutrina. Cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que está posto: Jesus Cristo. E o fundamento de Jesus é esse: aprendam comigo a ser manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. O problema é que a gente incorre no mesmo erro que os judeus incorreram. Qual é o erro? Está aqui, ó. Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3 diz assim, ó: porque lhes dou testemunho que tem zelo por Deus, mas não zelo com conhecimento. Porque, desconhecendo a justiça de Deus, procura estabelecer sua própria justiça, assim não se sujeitando à justiça de Deus. De boca, Deus é o Senhor, sou servo de Deus, mas na verdade é a nossa razão, o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso partido. E aí queremos convencer a Deus que nós estamos fazendo um trabalho de Deus. Tomamos a frente de Deus, à frente do Espírito Santo, querendo persuadir, convencer as pessoas com violência, com ataque. Enquanto a Bíblia diz que eu tenho que buscar a paz e a santificação. Porque se eu não sou um pacificador, um provedor, né? Se eu não promover a paz, se eu não praticar a paz, vai ter guerra. E Deus não está nisso, gente. Porque o fruto do Espírito, em primeiro lugar, é amor. E o amor... Você quer saber o que é amor e o que não é amor? 1 Coríntios capítulo 13. Eu fiz um vídeo lá que está escrito no YouTube. É o que é o amor, segundo 1 Coríntios 13. Parte 1, 2 e 3, traço Fernandes. Tem a parte 1, tem a parte 2 e a parte 3. Esclarecendo o que é o amor. Então, amor, alegria, paz. Não tem como, gente, eu dizer que Deus está em mim e minhas obras, minhas atitudes, né? Não, Deus está em mim, sim. Cadê o fruto da paz? Cadê a macrotomia, que é a longanimidade? Cadê a bondade, que é a docilidade? A mansidão, cadê? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 14. Olha o que está escrito, ó. Que a gente fala, que pensa que porque se eu me visto de calça, de camisa, né, de longos vestidos, que eu não espicho o cabelo, que eu amarro o cabelo para sorocó, né, que tem aquele zelo. Olha o que está escrito. A Constituição Celeste, que é essa aqui, ó, a palavra. Não é o dogma, o costume da minha igreja. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 14, diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Entendeu? Tá ali, ó. Não, mas não é. É sim, tá ali. Ah, eu sou crente. Não é, não. Como é que você... Porque suas obras estão indicando. Deus não está em você, meu filho. Porque Deus não age assim. Deus, ele... Imagine, se Deus quisesse, gente. Se Deus agisse como nós agiste, todo mundo seria crente. Porque ele chegaria que nem eu e você e já ia logo, olha, ou se converte ou morre. Mas aqui está dizendo: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Deste modo também, assim, ela brilha para todos que estão em casa. Entendeu, gente? Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, olha aqui, ó, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O problema é que a gente não lê 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 11. A gente não lê Romanos capítulo 12, 13 e 14. O problema é que lê, mas não entende. A gente não lê o Sermão do Monte aqui no capítulo 5, como falou. E, gente, o que é luz? Vós sois a luz. O que é luz? É 2 pontos. A luz e o sal. Como é que trabalha? Eu falei ainda agora. Como é que você sabe que um café está doce ou não? Como é que você sabe que na comida tem sal ou não? Como é? Me diga aí. Só tem esse jeito.
Agora você consegue olhar e ver o sal ali dentro? O problema é que a gente se aparece demais, a gente faz zoada demais. Até chegando no lugar, no trabalho, não, irmão, chegar no trabalho, glória a Deus, aleluia, fazendo aquele enxame todo, gente. Você já observaram que todos que precisavam de Jesus conseguiam chegar até ele? Mas para aqueles que precisavam, mas para aprender, precisou de um dos discípulos integrasse para não pegar uma pessoa errada? Outra coisa, quem de vocês aí, me diga aí, quem é o mágico que consegue ver a luz? Não confunda lâmpada com luz. Luz é aquilo que é emitido pela lâmpada. A luz, gente, ela não pode, ninguém consegue ver a luz. Você consegue ver o reflexo dela nas coisas, que faz com que você, esse reflexo dela nas coisas, faz com que você possa enxergar. Se a luz não refletir nas coisas, você não consegue enxergar. Ela pode ser sentida, mas não pode nem ser vista e nem tocada. É como o vento, ninguém consegue pegar o vento, ninguém consegue ver o vento, assim como ninguém consegue ver a Deus. O problema é que a gente não segue esses exemplos, a gente não permite que Deus resplandeça em nossa mente. Em nome de Jesus, permita o Espírito Santo resplandecer na tua mente, para fazer como está lá escrito lá em Éfeso, capítulo 1, versículo 3, tendo iluminado o coração do vosso entendimento, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho, não é o costume, não é os dogmas, não é a tradição da sua instituição, porque só de fazer denominações, e eu faço parte de uma denominação, Assembleia de Deus, né? Que aqui é chamado de Adesal, que tem vários partidos, vários rachas, por causa de interesses particulares, que isso é obra da carne. Mas ela não pode, lá eu sou, né, orientado, e isso eu começo aqui, ó, a estudar, aprender. Mas quando eu vejo que lá está tendenciando para o dogma, né, que existe estatuto da igreja, quando eu vejo que está ferindo a Constituição Celeste, que é a palavra, aí eu digo, ó, me perdoe. Eu não vou ser rebelde, nem se levantar contra a autoridade, que é o pastor, mas também não vou concordar e nem vou praticar aquilo. Se quiser me discipular, tudo bem, eu só não posso ser rebelde, porque aí eu estou indo contra o próprio Deus. Eu e eles, nós somos irmãos, mas ali está escrito em Apocalipse, que quando Deus quer corrigir, manda o que? Ao anjo da igreja, ele é o responsável. Assim como eu não posso concordar nem praticar o erro porque ele mandou, eu também não posso me levantar contra ele, porque também já estou fazendo facção. Aí daqui a pouco eu vou fazer uma nova igreja também. Então, gente, em nome de Jesus, não adianta você tentar quebrar ídolo, imagem das pessoas, fazer acontecer. Eu e você precisamos nos colocar como os cooperadores de Deus. Você planta, eu agora rego em oração, em jejum, pelaquela pessoa, por aquelas palavras, aquelas pessoas que ouviram a palavra, para que Deus, no tempo dele, se assim ele quiser, dê o crescimento. Mas o fundamento, gente, é Jesus. E Jesus está escrito, João capítulo 1, verso 14, o verbo encarnou-se, ele se fez a si próprio carne e habitou entre nós. No capítulo 1, verso 1 e 2 diz o que? No princípio era o palavra, e o palavra estava com Deus. No grego está assim, na nossa versão é o verbo, porque palavra no grego é masculino. No princípio era o palavra, e o palavra estava junto com o Deus, e Deus era o palavra. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Então, gente, ou eu obedeço isso aqui, ou vai continuar fazendo isso aí, ó. Essa algazarra nossa. Por quê? Porque nós deixamos a justiça de Deus, como está lá em Romanos capítulo 10, verso 3, e queremos estabelecer nossa própria justiça, e em nome de Deus fazemos, se vacilar, vamos fazer que nem a Igreja Católica fez, e que nem o povo está fazendo aí em nome de Alá. Infelizmente, nós acabamos recorrendo isso, e acaba acontecendo o que aconteceu em Juízes. Olha o que está escrito aqui em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Ó. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia correto.
Provérbio 16, já estou encerrando. Provérbio 16, versículo 1 e versículo 2. Já que todo mundo quer ser usado por Deus, só que acaba querendo usar Deus. Né? Quer fazer revoluções em nome de Deus, quer meter na cabeça dos outros. Nem Jesus fez isso. Por isso que Jesus geralmente só respondia com uma pergunta. Por quê? Não tem como a pessoa dizer que ela mesma está errada. Aí a gente fica pegando, dando o nosso pão. Provérbios, a Bíblia Católica, o problema todo é esse, que às vezes você fica perdido por causa dos livros a mais. Eu estava aqui em Eclesiástico. Olha o que diz aqui, ó. Provérbio 16, 1 e 2. Ao homem, os projetos do coração, do Senhor vem a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas é o Senhor que pesa os espíritos. O versículo 25 diz assim, ó. Há caminhos que parecem retos, mas o final são caminhos para a morte. Vamos, em nome de Jesus, atender o chamado que ele faz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30? Leia lá que você vai saber o que está escrito. E aí vamos aprender a ser mansos e humildes de coração, a ser pacificadores, a nos colocar como os obreiros e não como donos da obra, a ser instrumento do Espírito Santo e não a querer tomar a frente dele para fazer o papel dele. Porque, gente, o impossível só tem um que pode fazer. Eu e você não podemos, indubitavelmente, de forma alguma, fazer. O impossível só ele pode fazer. O ditado que existe por aí. O coração do homem é terra que ninguém passeia, mas tem um que pode sondar os rins e os corações. Então, deixa esse trabalho para ele. Vamos nos colocar como servo e permitir que ele nos use se assim, quando ele quiser, se ele quiser e do modo que ele quiser. A paz de Cristo.